Sejam bem-vindos ao Diário de Obra Podcast. Meu nome é James Souza, sou engenheiro civil, especialista em estruturas, né, com especialidade especificamente em light steel frame, um mercado novo em nosso país, né? Na verdade, já há bastante tempo construímos nesse sistema, mas recentemente normatizado, né, ganhando expressividade hoje em nosso país, né? Hoje nós temos o nosso convidado, Raul Mancecini, especialista em steel frame, um dos grandes nomes do nosso mercado construtivo em nosso estado, especificamente em Minas Gerais. Né? Temos uma honra, Raul, de receber você aqui no Diário de Obra Podcast. Eu que agradeço o Diário de Obra e você, em particular, James, que foi um estagiário diferenciado de todos na época de 2012, nas UMEIs. Te agradeço muito essa oportunidade. Agradecer a Deus que me trouxe aqui também. Né? Trouxe um brindezinho para você da Mancecini Construction e da Rooster Construction, que são as portas que eu tive na época, no ano 2000, entendeu? Essa é a empresa que a gente tem aqui no Brasil, que é a Mancecini Brasil, e a Mancecini Estados Unidos, que é o Márcio, e o Walter, que é da Rooster. Prazer, viu? Agradeço ao Márcio, ao Walter, a oportunidade, né? O Raul também está conosco. Esse aqui é um presente, né? Uma honra para nós aqui do Diário de Obras, né? Receber essa camisa que para mim significa muito, né? Onde eu comecei a minha carreira, né? Como o Raul já abordou, né? Obrigado. Raul, muito obrigado. Eu fui estagiário, né? Em 2012, próximo à minha formatura, eu tive a experiência de começar a trabalhar com esse sistema construtivo através da Flasan, a Construseco. São duas empresas que existiam, que eram especialistas nesse sistema, né, em parceria com a Odebrecht. Sim. Fizemos aí algumas obras em participação público-privada aqui no estado de Minas Gerais. As UMEIs. As UMEIs, especificamente. Tive muito prazer de participar de algumas obras com o Raul, onde eu aprendi muito sobre o sistema, né, e desde então me apaixonei. E me engajei nesse mercado, formei e me especializei. Gostaria que você me falasse um pouco, Raul, da sua experiência, como que você conheceu o Light Steel Frame, desde a sua carreira nos Estados Unidos até você retornar para o Brasil. Sim, eu comecei no Steel Frame no ano 2000. Decidi ir para os Estados Unidos e lá eu conheci o Walter Silva, que é o dono da Rooster, e ele abriu as portas para mim. De cara, no primeiro dia de obra, ele já me levou no Home Depot e me equipou. E falou assim, para você ser um montador, você tem que ter ferramentas. Foi tantas ferramentas que eu falei assim, onde eu vou carregar isso tudo? E daí eu apaixonei pelo steel frame, porque a organização, a limpeza, a rapidez, entendeu? Desde então fui trabalhando, fui especializando, aprendi o inglês. Eu levava planta para casa, que é grandona, e ficava até meia-noite lendo, para no outro dia eu estar na frente do trabalho. Porque eu sabia que eu ia ser um projeto de cimeira. Eu falei, eu quero aprender isso aqui a fundo. Eu quero saber cada detalhe. E no ano de 2009, final de 2009, eu entrei em contato com a Flasan, do Flávio Figueiredo, e falei com ele, eu sou especialista em steel frame, eu tô sabendo que você está dominando Minas Gerais, e eu queria ter a oportunidade de trabalhar com você. Aí ele falou, quando você chegar, você me liga. Quando eu cheguei, na outra semana, ele me mandou lá para aquela cidade perto do Paraguai ali, Mato Grosso do Sul, para fazer um poço do Ipiranga. Aí que ele conheceu o Raul do Steel Frame, porque a obra que ele estava levando 40 dias para fazer, eu com a minha experiência e com a equipe que eu levei, eu gastei 15. Muito bom, Raul. E pegando o gancho, né, até para poder falar sobre a questão relacionada ao tempo, assim, o que mais te encantou, assim, nos seus olhos brilhou em trabalhar com esse sistema construtivo? A gente sabe muito bem que uma das coisas que realmente, para quem acaba de conhecer o sistema, né, primeiro com o intuito, é um sistema sustentável, tecnológico, mas acima de sobretudo ele é um sistema muito rápido e ágil, né? Eu gostaria de saber disso, assim, o que te encantou, o que brilhou seus olhos, assim, dentro do sistema, né? O que te fez falar assim, é isso que eu vou, como eu sei que você já tem 24 anos de experiência, isso que eu vou seguir na minha carreira, assim. Eu fiquei encantado primeiro, a primeira coisa que me encantou foi um Niva Laser. Eu peguei aquele equipamento, aí eu lembrei dos pedreiros, né? Trabalhando com mangueira. Eu falei, nossa, que coisa chique. Aí peguei uma ferramenta, parafusadeira, bateria, tudo a bateria.
Aí eu falei, não, eu quero ensinar a fazer isso aqui, eu quero aprender para ensinar. Porque eu apaixonei com o steel frame, primeiro foi pelas ferramentas. Depois comecei a ler sobre o steel frame, tudo sobre o steel frame, e falei, é isso que eu quero especializar pessoas. No tanto que hoje eu estou aqui por causa disso. Né? Ah, que legal, Raul. Fico feliz em saber disso, né? E isso, inclusive, é um dos nossos sonhos aqui do Diário de Obras, né? O intuito nosso é poder disseminar um pouco da informação, né? Poder levar um pouco de quem está ali, né, no nosso mercado, nós que somos especialistas desse sistema, né? Poder que as pessoas conheçam de fato, verdadeiramente, como é o sistema, né? Hoje nós temos aí muitas pessoas falando sobre esse sistema, né? Mas que poucas pessoas de fato têm essa experiência, essa bagagem, Sim. né? Principalmente você que é uma pessoa que veio de fora, assim, né? Morou nos Estados Unidos, construiu grandes obras nos Estados Sim. Unidos e também participou de grandes obras aqui no Brasil. E eu queria saber, assim, um pouco qual foi a sua maior dificuldade, assim, na sua carreira, começando lá nos Estados Unidos, e também o que você acha, assim, que você teve de dificuldade aqui no mercado brasileiro. Bom, nos Estados Unidos, a minha dificuldade foi não falar inglês no ano 2000. Só que o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou assimilar tudo. Eu gosto de steel frame, eu já gostava de inglês, só que eu não falava. Aí eu peguei e falei, tudo que eu escutar, eu vou escrever. Eu escrevi o que eu escutava mesmo. O cara chegava de manhã, good morning, everything, ok e tal. Eu colocava do jeito que eu escutava. Comecei a estudar em casa. Apareceu a oportunidade de fazer um curso de inglês. Fiz o curso. E a minha sorte é que eu trabalhava com americanos. Então, eu não tinha obrigação de falar português. Eu fui obrigado a aprender inglês. E nisso, fui aprendendo. A minha dificuldade foi o inglês, porque depois foi tudo fácil, porque os Estados Unidos é fácil de trabalhar. Você chega com um caminhão dentro do Home Depot e sai com a casa. Já no Brasil, a minha dificuldade até hoje é o que? A mão de obra. Porque a especialização hoje do steel frame no Brasil está muito fraca. O pessoal quer abrir uma empresa, quer falar que faz steel frame, mas não especializa ninguém, não compra a ferramenta adequada e quer montar uma casa em steel frame em tempo recorde, sem mão de obra, sem experiência e sem projeto. Isso é uma das coisas que eu enxergo, né? Eu também, como especialista, né, tenho visto, né, Raul, que o steel frame ele exige uma certa qualificação profissional, da mesma forma como existe determinadas ferramentas, né? Fazendo um paliativo, né, uma comparação, muitas das vezes o cara vai construir, um pedreiro, por exemplo, ele vai fazer uma casa, né? Ele tem ali uma colher de pedreiro, ele tem ali, muitas das vezes um prumo, né? Às vezes um nível de mangueira. Não estou desmerecendo o mercado, muito contrário, até porque existem pessoas competentes que trabalham com essas ferramentas. Exatamente, mas o sistema construtivo a seco ele é um sistema, né, muito diferente, ele exige uma alta precisão, tanto é que hoje nós trabalhamos em milímetros, né, algo que precisa de ser preciso, tem que ter um esquadro, e não é um esquadro simplesmente que você vai no depósito, aquele convencional, tem que ter um esquadro de um tamanho apropriado, muitas das vezes, né, porque uma pequena diferença aí de 20 milímetros, 5 milímetros, talvez ela impacta diretamente na construção, né? E por ser uma construção rápida, muitas das vezes as correções, né? Ela atrapalha, né? Porque é uma obra muito bem planejada e você como projetista, né? Pode ter prioridade para dizer sobre isso. É uma obra que passa por um processo que desde da sua concepção, né, do projeto até a finalização, essas etapas elas têm que ser muito bem definidas, né? Radier. Exatamente. O radier é o principal. Uma dica, né, pegando o gancho, né, Raul, para quem tem interesse em construir, não é apenas uma pessoa só que execute, né, o ideal que tenha uma empresa especializada em radier, né, que é muito diferente de uma construtora que trabalha com steel frame, né? Tem que conhecer o processo do steel frame. É um processo complexo, né, inclusive passando pela sua parte de hidráulico, elétrico, né, projeto estrutural, muitas das vezes que exige uma estrutura metálica ali, dependendo da complexidade dos vãos que essa casa vai ter, né? Então, o que eu enxergo hoje, que muitas das vezes, por ser um sistema onde ainda não existe tantas informações assim como apropriadas, né? O ideal, né, que a gente consiga unir a ideia é essa. A ideia é a gente especializar. Hoje tem profissional de todas as áreas.
tem o pedreiro, tem o marceneiro, tem o eletricista, tem o bombeiro, tem o cara que instala as placas solares. Todos têm que se adaptar ao steel frame. Porque o steel frame você não chega com martelete e fura a parede. Ela é feita antes. A estrutura é preparada para receber o miolo dela. Não passa nada por fora. Já vem da terra. A tubulação é feita no layout da parede. Por que a gente chama de layout? É o principal da obra do steel frame. Se você não tem um layout exato, você não tem como levantar. Imagina o AutoCAD, você fez a planta 2D. Você desenha a planta 2D no Radier. Dali vem o 3D com tubulação elétrica e hidráulica, tudo específico para o steel frame. Não adianta um eletricista que está acostumado a trabalhar com alvenaria chegar no steel frame e cortar a estrutura para poder passar o cano, para passar a tubulação. Ele tem que estar sabendo exatamente as especificações exatas, quanto que ele pode cortar naquele aço, se ele pode cortar, se ele não tem que galvanizar aquele corte. Tudo isso envolve. Então, o que está faltando hoje é a especialização já dos profissionais para entrar no steel frame. Que aí a gente vai ter muito mais qualidade, agilidade. Não aquele cara que fala, pode deixar que eu faço tudo. Não faz. É uma das coisas que a gente vem enfrentando hoje no nosso mercado, né? É exatamente isso, né? Hoje a gente acha que uma empresa, muitas das vezes nesse mercado, que faz tudo é o ideal, né? Muito ao contrário disso, né, Raul? O ideal é que nós possamos, dentro desse mercado, ter empresas específicas, né, para a parte de estrutura metálica, né, a parte de montagem de painéis. Muitas das vezes é o que todo mundo fala, que acha que o drywall, que é um dos sistemas, é um do conjunto dentro do light steel frame, né, onde que surgiu o drywall, você pode ter propriedade para falar, nada mais disso que é um plaqueamento, chapeamento. Muitas das vezes a gente encontra hoje pessoas falando que fazem drywall, né, e aí que são processos diferentes, porque nós temos, nos Estados Unidos especificamente, né, nós temos empresas de montagem de painéis, nós temos empresas de chapeamento, empresa muitas das vezes para isolamento térmico e acústico, né, porque não é só simplesmente lã de vidro, lã de PET lá, nós temos espuma de poliuretano também, né. Tudo é especificado de acordo com a cidade. A cidade determina que você vai usar, o clima, esse calcula o vento, o snow load, que é o peso da neve na estrutura. Aqui ninguém preocupa com nada, não preocupa com a chuva de granizo, que pode derrubar sua estrutura, e só preocupa em cobrir. O steel frame não, ele é estruturado para receber isso tudo. Ele tem a estrutura para carga do steel frame e para carga externa. O vento, por exemplo. Por que você faz o bracing do steel frame? Ah, não, mas é só colocar a placa bem parafusada. A placa não é estrutural. A função estrutural do steel frame é o esqueleto dele. Se você estruturou o esqueleto, você pode colocar qualquer coisa em cima. Aquilo é um acessório. Não adianta falar que a placa vai estruturar, parafusar mais, nada. Então, o Brasil tem que se preparar para receber o steel frame. É simples. E hoje, da onde veio o steel frame? Dos Estados Unidos, não foi? Veio da Europa, veio de todo lugar. Pega as especificações, lê antes. Ah, não, o cara é o seu especialista em drywall, beleza. O drywall nada mais que é não load bearing. Ele não tem função de peso. Acabou. Então você pode fazer debaixo de uma laje. Agora o steel frame não. O steel frame ele tem load bearing. Ele tem carga. Inclusive, então, ele é projetado com base nisso, né? E é uma dúvida muito frequente que no nosso escritório que nós recebemos, né? Com o meu projeto de arquitetura, eu consigo fazer uma casa light frame? Sim, desde que ela passe por uma avaliação, né? Projeto estrutural em steel frame. Exatamente, porque muitas das vezes aquela casa vai ter alguns vãos que ele precisa de um vão maior, né? Por exemplo, hoje a gente enxerga hoje casas com vãos maiores, né? E é feito um cálculo, né, estrutural em cima, com baseamento nisso, né, ao tamanho, diâmetro, altura do pé direito, né, a resistência que vai sofrer naquela região, como você já disse, sobre vento, né, cargas lineares e não lineares, especificamente falando. E tem uma coisa bacana que você falou agora sobre isso, é porque o Brasil, ele acha que o steel frame tem que fazer tudo. Não. Você pode misturar o aço bruto com o steel frame, desde que ele esteja preparado junto com o steel frame para não passar corrosão do aço bruto para o steel frame. Você vai colocar uma treliça de 20 metros para que você tenha uma viga aí? Agora, o cara que vende steel frame, as empresas, eles querem fazer tudo em steel frame. Eles querem te vender uma treliça de 20 metros que vai gastar 5 vigas aí.
Por quê? Porque ele não vai falar que a viga aí é boa. Por quê? Porque senão, aquela empresa que vende a viga aí vai tirar um pedacinho do steel frame. Tá faltando essa comunicação. Colaboração, Todos, vamos juntar todo mundo, porque o steel frame não é só o light steel frame. Tem o aço bruto, que entra com o steel frame, tem a fundação, tudo é um conjunto. Então as empresas têm que entrar todo mundo junto e falar, vamos fazer steel frame, vamos. Mas do jeito certo. Você acha que a Flasan, por exemplo, é uma empresa que dominava o mercado do steel frame. Eu cansei de fazer o steel frame da Flasan com aço bruto por minha conta. Por quê? Porque eu tinha um professor Francisco da FMG que aprovava para mim e falava assim, esse aqui você pode, você não pode. Entendeu? Então, essa aí que está faltando no Brasil também. Muito bom. Eu queria mandar um abraço especificamente ao professor Francisco, né? Sim, engenheiro civil. É o nosso professor. E especialista aqui na nossa região, em Minas Gerais, e acredito que no Sudeste do nosso país é especialista em estrutura metálicas. Sim. Muito... agregou muito ao nosso mercado do steel frame, né? Ajudando a disseminar um pouco. E o que estudou tudo sobre steel frame. Ele fez a tradução todinha do light gauge dos Estados Unidos para o Brasil. Ele tem tudo lá na FMG. Muito bom, queria mandar um abraço. E pegando um gancho, Raul, falar um pouco sobre mercado, eu queria... Quais são as suas expectativas? Como você enxerga o mercado brasileiro para o nosso ano de 2024, né? O que você diria para quem deseja, né, entrar nesse mercado, ou até mesmo as pessoas que já estão, qual a sua visão, como você enxerga esse mercado, o que você acha que poderia agregar, né, implementações? Eu vou falar, você tem empresa, eu tenho empresa também. Não é que a gente faz tudo. Por exemplo, hoje eu tenho o Marcelo, que é o cara da elétrica, especializado no steel frame já. O Maurício, que é o arquiteto, especializado no steel frame. O Henrique, o Todinho, o Arce, o Luiz, que são montadores especializados no steel frame, ok? Vem o Antenor, que é especializado no steel frame e é da parte da alvenaria. Por quê? Porque ele sabe que a bancada tem que ter o suporte dela dentro do steel frame para a bancada. Então todos são parceiros. Eu não faço tudo, eu tenho os parceiros especializados. Então, ao decorrer do tempo, cada um que entra na obra, ele sabe como que trabalha com steel frame. Ok? Não é só chegar, não, eu vou colocar isso aqui. De jeito nenhum. Então, cada empresa tem que se especializar, pegar seus parceiros, dar curso para eles saberem que eles estão trabalhando com steel frame. Isso aí está faltando no mercado brasileiro. E outra coisa que está faltando é um inspetor de obras. Esse inspetor de obras pode ser um encarregado que você tem na empresa e você vai qualificar ele para ser o encarregado de obras. Que vai ser o inspetor que vai fazer desde a ancoragem. Como que é feita a ancoragem? A ancoragem você põe o chumbador químico, põe a barra roscada e ancora ela. Quem te garante que ela está fixa? O inspetor, porque ele vai chegar com a máquina e vai testar aquilo. Ele vai conferir os parafusos. Essa junção do steel frame tem que ter pelo menos 200 parafusos. Quem vai conferir isso? E é uma tendência, né, Raul, de mercado para novas profissões, Sim. né? Porque muitas das vezes as pessoas acham que simplesmente tem um montador e já montou. Hoje nós temos uma norma específica para a resistência de um parafuso, tudo, né, de um plaqueamento, né? Eu já tive algumas experiências, né, e muitas vezes em obra muitas vezes exatamente isso, de não ter alguém ali específico para... Tem um encarregado, mas não ter um avaliador. Um avaliador para verificar se os parafusos estão conforme norma, né? Para que as pessoas possam entender. Hoje nós temos parafusos específicos para a estrutura de drywall, parafuso específico para cimentícia, para a estrutura metálica do steel frame, que é uma chapa diferente. Hoje nós temos chapa de vários milímetros diferentes, porque para cada edificação especificamente existe uma especificidade, né? É o famoso gauge. Exatamente. Então, hoje nós temos profissões de montadores, mas se abre-se um novo leque com essa demanda, alta demanda do mercado, né? Para pessoas para trabalharem com inspeção de obra, né? E outra coisa que está faltando aqui, que você abriu esse campo aí, é as empresas de steel frame começar a fazer uma nomenclatura certa do steel frame. Por exemplo, tem a Dietrich, que é uma empresa americana, que é especializada no steel frame. Eles mandam um aço para a empresa, sabe como?
pintado a base do aço. Então, ela vai do 25 gauge até o 10 gauge, que é o gauge tipo 2 mm de espessura aqui. Ele vem todo pintado porque o cara ele vai enxergar pela pintura qual que é o gauge. É claro que dentro dele vem timbrado já o gauge, tudo direitinho. Mas para o cara que está trabalhando ali, não tem tempo de pegar um binóculo e enxergar aquilo. Então ele vem pintado já, então você não vai cortar o gauge errado. Imagina, aqui usa muito 0,80, 0,95. O cara corta tudo 0,80 para fazer uma treliça 0,95, por quê? Porque ninguém falou a diferença. Ele não vai ficar ali pesando qual que é mais pesado, qual que é mais leve. Então a empresa que fornece, ela tem que mandar esse aço com uma etiqueta, com uma pintura, para o cara determinar ali, ó, aquele ali é o gauge de drywall. Esse gauge aqui é do steel frame. Ah, esse aqui é 0,80, esse é 0,95, esse aqui é 1,25. Você sabe que dá 1,25. Sim, sim. E isso é importante a gente pegar essas informações até para poder disseminar, Raul, que muitas das vezes quem compra ou quem constrói, muitas vezes não sabe especificar, a gente, quando a gente fala 0,80, 0,95, 1,25, é a milimetragem da estrutura. Sim, que isso implica na carga, resistência que ela vai sofrer. Né, e muitas vezes eu já vi algumas obras, né, muitas vezes todas feitas em 0,80, 0,95, onde, por exemplo, a gente pode ter um boiler, ele tem uma resistência maior, a gente pode reduzir o preço da edificação, sim, reduzindo a chapa, né? Porque a chapa 0,95 ela tem um valor diferenciado, como a 1,5 também, sim, tem. Então, para cada ambiente dessa residência ou dessa edificação, é importante que faça um estudo específico, né? Para qual resistência ser utilizada, na, sim, chapa metálica ser utilizada, né? Isso implica também na própria nomenclatura dos materiais, né? Sim. Como nós já abordamos aqui informalmente falando, inclusive da chapa de Gusset, né? Que nos Estados Unidos, o brasileiro hoje, ele tá fazendo uma adaptação do mercado, né? Americano. Exatamente. O Gusset Plates, eles pegaram só o Gusset e colocaram placa de Gusset. Deixa Gusset Plate mesmo. Vamos aprender no inglês mesmo. Qual que é a dificuldade? Por que você vai no shopping e você não fala é na casa de comprar? Shopping é shopping, acabou. Então, vamos deixar o steel frame como é o steel frame. Vamos aprender o steel frame certo e quando você for comprar alguma coisa, eu te garanto que lá na âncora tem uma nomenclatura para aquele produto já, mas tem alguma coisa em inglês já. Porque o TAVIC, por exemplo, você consegue traduzir o TAVIC? O TAVIC é barreira de vapor, beleza? Mas o TAVIC não vai mudar o nome TAVIC, que é o principal da obra. Por quê? Para não passar a umidade para a estrutura, correto? Então, se você aprendeu o TAVIC, você aprendeu o drywall, o steel frame, por que você não aprende o anchor bolts? A chapa de Gusset que eles falam que é o Gusset Plates. Então, isso tudo tem que ser adaptado, certo? Porque senão fica muita informação e o montador não consegue. Ele fica perdido na obra. O próprio montador fica perdido falando, não sei fazer isso não. É verdade. Isso é uma grande dificuldade, né? Pegando o gancho que hoje nós temos mão de obra, né, Raul? Principal. Como já abordamos, né? Hoje nós temos muitas empresas fazendo drywall, né? Se adaptando, tentando se aprimorar, né? Hoje nós temos algumas escolas no nosso país, né? Que está tratando do assunto do steel frame, mas é uma mão de obra muito específica, né? O processo de montagem, ele exige um caderno, uma leitura de projeto específica, né? Sim. Qualificação, né? Qualificação. E o pessoal hoje, eles estão misturando muito. Por exemplo, tem cliente que fala, qual que é a diferença do drywall de steel frame? Aí você vai explicar aquilo para o cliente. Por quê? Porque ele falou, não, mas o cara falou aqui que monta essa parede para mim aqui pela metade do preço que você está fazendo. Aí tá, beleza. Vamos ver a proposta dele e a minha. Qual que é a especificação do aço dele? É montante 48 na chapa 0,50. Isso é o quê? Isso é steel frame? Não. Aí na minha proposta tá montante 0,95, 90 milímetros que é a parede, ok? Com parafuso específico, com a guia específica, com a placa específica, barreira de vapor. Aí você vai ver um leque de informações numa proposta de steel frame e um tiquinho de informação no drywall. Aí o preço vai ser lá embaixo mesmo. Você está contratando um montador de steel frame Xing Ling. Ele aprendeu a fazer drywall
não desmerecendo ele. Ele pode ser muito bom no drywall, mas ele tem que se especializar no steel frame. Porque senão ele vai fornecer para o cliente uma mão de obra barata, um produto que não vai ser compatível com o steel frame. Adequado, né? Não tem um estudo específico, Nada. né? Uma preparação para o steel frame, desde a base do radier, o steel frame já é preparado. Tem a manta para colocar debaixo do track, que é a guia. Eles não preocupam com nada. Aquela oxidação do concreto vai passar para o steel frame. Ah, mas ele é galvanizado, mas ele vai apodrecer. Sim, inclusive hoje é uma tendência que tem aparecido muito forte hoje, inclusive ao próprio resíduo, né, do corte do perfil, né? Hoje, se não há uma limpeza específica... Uma galvanização no local. Exatamente. Hoje se encontra vários produtos, né? Hoje você encontra inclusive spray de galvanização a frio, né? É uma proteção extra. Exatamente, porque ao longo do tempo daquela edificação, né, com o zinabre ou o próprio pó da lixa, da lixadeira, né, ao cortar o perfil, que vai caindo dentro daquilo ali, vai criando esse próprio processo corrosivo, né? Sim, então... no mercado hoje, a gente precisa do drywall, a gente precisa do gesseiro. O que é o gesseiro nos Estados Unidos? É o finisher, é aquele que acaba o steel frame. Então a gente tem que separar drywall finisher, steel frame é a estrutura, aí depois vem insulation, a lã de vidro. Aquele cara é especialista em colocar lã de vidro, ele sabe o tanto que ele tem que pegar na parede, a espessura, a de som, que é específica também. Por exemplo, o cara tem um estúdio desse aqui, ele vai fazer steel frame, tem que ter a lã de rocha, com a densidade própria para o som que ele está precisando, entendeu? Então tudo isso aí, o cara do drywall não vai te fornecer não. É importante nesse processo, né, Raul, como nós já abordamos aqui no nosso canal, no Diário de Obra Podcast, né, um estudo específico, né, é muito importante a área de engenharia, arquitetura e o construtor estarem juntos nesse processo construtivo, que muitas das vezes o próprio construtor, com a sua experiência, vai poder, né, agregar essas informações, né, esses estudos específicos com a sua experiência, também com aquilo que ele se preparou na sua carreira profissional. O engenheiro para calcular a carga específica, né, que vai ser aplicada ali. Muitas das vezes o próprio arquiteto para falar um pouco do que vai ser feito dentro desse ambiente. Essa especificação, por exemplo, ela já vem do projeto arquitetônico. Todas essas especificações. Um projeto de alvenaria, por maior que seja de uma casa, você faz ele em 5 páginas. O projeto steel frame, o mínimo de páginas que meu projeto tem são 20 páginas. Porque você precisa de informação para o seu funcionário. O seu montador precisa de informação. Senão ele vai ficar perdido. Um caderno especificamente de montagem, né, Sim. Raul? Como você sabe, como é um especialista na área de projetos, um caderno por exemplo, você vai pegar uma residência simples, né? Você tem para cada painel um caderno específico de montagem, né? Porque ele vem a quantidade ali de guia, vem a quantidade de montante, parafuso, espessura, tudo. Detalhamento de posicionamento, porque isso implica na resistência de carga desse painel, contraventamento, né? Tudo. De contraventamento. Então, é muito importante nesse processo construtivo, né? Essa comunicação entre todas as partes. E ninguém atropelar ninguém. Exatamente. Radier, montagem, estruturas internas da parede e acabamento. Cada um chega na sua hora. Ah, não, mas eu tenho que adiantar meu lado. Não adianta não, que você vai atrapalhar o outro. Legal. E eu queria saber de você, né, como que você faz a preparação da sua equipe, por exemplo? Até uma dica de quem gostaria de entrar nesse mercado como montador, quem trabalha com drywall, gostaria de se profissionar e pegar uma experiência, especializar especificamente nesse mercado. O que você falaria para esse profissional, assim? O que você enxerga que um profissional, como deve começar a sua carreira e como você faz com a sua equipe essa preparação? Olha, hoje, a equipe que eu tenho, eles já trabalham comigo todos há muitos anos. Eu já dei muito curso de montagem para Flazan no passado, já treinei muitas pessoas, graças a Deus, alguns estão até fora do Brasil, mas do jeito certo. Primeira coisa que você tem que fazer é ver se o cara quer trabalhar com aquilo mesmo. Você tem que ver a vontade dele. Aí você vai equipar ele. Você vai equipar ele com ferramenta boa, de qualidade, e outra ferramenta individual. Não adianta você ter uma trena para 5 pessoas, um esquadro para 5 pessoas, uma parafusadeira para 5 pessoas, uma parafusadeira a cabo. Como é que o cara vai ficar puxando o cabo o dia inteiro e andame e já faz parte de toda a segurança?
Se você trabalha com steel frame, você não pode ter nada elétrico, cabo, passando no meio da estrutura. Você está já... o seu funcionário, o seu colaborador, ele já está em risco se ele tiver com ferramentas de cabo. Ele tem que estar com ferramenta a bateria. Eu falo que é uma obrigação. Ele tem um laser próprio. Por quê? Aquele equipamento de laser que ele tem custa R$500. Mas é só dele. Se ele quebrar, ele sabe que ele quebrou e não pode usar o do outro. Porque senão ele vai estar todo errado e vai passar o erro para todo mundo. Então, cada um tem seu laser, cada um tem sua parafusadeira e uma bolsa com várias ferramentas. O steel frame, sério mesmo, é no mínimo 25 ferramentas por bolsa. Então, essa preparação com o funcionário, esse investimento, é por isso que eu falo, tem que saber se ele quer mesmo saber o steel frame, porque é um investimento caro. Hoje, uma bolsa para um montador custa R$6.000. Com uma parafusadeira boa, com tudo, é um investimento de R$6.000. Tem a parte de informação dele, que ele vai ter a camisa com o nome dele, uma bota específica para trabalhar, óculos, máscara, protetor de ouvido, tudo isso, cinto de segurança. Essa parte de segurança, principalmente se você estiver trabalhando no andame ou num lift, né? No Agile. Então, você tem que preparar ele. E dentro da obra, é você apresentar para ele um layout específico. Desde o início da obra, ele tem que saber o que é o layout. Você lembra quando eu te ensinei a fazer esquadro? Sim. Na calculadora? Exatamente. Eu ensino todos, sabe por quê? Porque não é porque o cara é um ajudante que ele não tem que saber aquilo que o encarregado sabe. Todos têm que saber tudo. Eu sou a favor do ajudante aprender a fazer um esquadro. Porque na hora que o encarregado dá um vacilo, o ajudante vai falar, mas aquele não tá bom não, senhor. Então você tem que qualificar o cara do início, ensinar ele a parafusar, ensinar ele a fazer esquadro, ensinar a bater linha. Ah, mas o cara só sei que bate linha. Não, eu vou te ensinar a bater linha. Quando tiver uma parede para fazer aqui, você mesmo bate a linha. E eu agradeço muito, Raul, né? Você aprendeu a bater linha comigo. Eu agradeço muito arrancava porque... seu dedo fora. Exatamente. No início da minha carreira, da minha trajetória, né, com algumas pessoas que me conhecem aqui na região, eu sempre tive muito interesse e eu sempre peguei para fazer, para me aprender, Sim. né? E eu agradeço a você essa oportunidade, né, de ter me dado essa oportunidade de fazer, né, quando estagiário eu também tinha um interesse, mas você me ensinou ali no início a tirar um esquadro de obra, você me ensinou a parafusar, né? E isso é muito importante para uma equipe, o desejo também, né? Porque é um investimento muito alto, né? Como você já falou, muitas das vezes em uma pessoa dentro da sua equipe para talvez estar um período curto, né? Sim. Então, o desejo, aquele anseio por aprender, porque realmente é um sistema muito complexo, né? Mas também, ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é prazeroso, porque ele passa por várias etapas, né? Desde a concepção do seu painel, colocar o painel no lugar, colocar no prumo, nível daquele painel. Nivelamento dele, travamento desse painel, que muitas das vezes a gente sofre isso, né? Diferente da alvenaria que você vai fazer alguns tijolos ali. O painel ele precisa estar travado em alguma estrutura que seja auxiliar. Sim, é uma brace temporária. Exato. Então, isso aí é importante. Por exemplo, você foi estagiário meu. Eu tive vários problemas com a prova Odebrecht de ensinar estagiário a trabalhar na obra. Por quê? Porque sua função lá era só um estágio, mas era observar a obra e ser um engenheiro. Beleza. Mas você vai ser um engenheiro completo ou não? Você quer ser um engenheiro completo? Você não quer aprender a fazer um esquadro na obra? Você vai aprender aquilo escrevendo? É muito difícil. É o ideal que, como a gente acabou de abordar, né? É o desejo mesmo, né? É individual. Individual, né? Então o mercado hoje demanda isso, inclusive, né? Realmente hoje nós temos muitas informações de teoria, né? Que não são irrelevantes. Eu falo como acadêmico, né? Eu acho que realmente precisamos sim estudar, mas a prática ela é fundamental para que você consiga absorver, né? Eu vou até falar aqui para todos os empreiteiros aí, as empresas grandes, dar uma oportunidade para o seu estagiário de ele saber mais para ele poder ensinar. Porque senão ele não vai ser um bom engenheiro no futuro. Porque ele vai acomodar, ele vai falar, eu não preciso aprender isso que esse cara está aprendendo, não. Eu sou engenheiro. Então eu falo por todos. Eu ensino desde o início. Eu quero que aquele ajudante que está limpando a obra no final do dia, ele pega a parafusadeira dele e parafusa. Porque no dia que o montador faltar, ele vai lá parafusar, ele vai virar um montador. E o legal desse processo é que todos tenham a mesma qualidade, né, Raul? Que é o importante, sim, né? Sim. A gente
a gente bate muito nessa tecla, tem batido aqui no Diário de Obra Podcast, né? O quão é importante dentro da sua equipe todos falarem a mesma linguagem, né? Desde quem... Agora, tem aquele que sai melhor. Claro, não estou falando que um sabe mais que o outro, mas tem aquele que se sobressai diante dos outros. Então, aquele vira um encarregado, ele monta a empreiteira para ele depois. Isso é bacana. Agora tem aquele cara que fala assim, não, eu vou ficar quieto aqui eu tô ótimo. Eu sou um bom montador, quero continuar montador, respeito ele. Respeito aquele cara que fala também, eu não gosto de pegar na lixadeira que eu tenho medo. Sim. Mas eu ensino. Sim, é importante saber manusear um equipamento, né? Porque como você já abordou, muitas das vezes passa até para o processo de desenvolvimento pessoal, né, nesse mercado, né? Sim. É muito difícil hoje você... vamos dizer assim, poder dar um passo, né, na sua vida profissional sem que tenha esse desejo, mesmo que tenha as dificuldades e os medos. É uma coisa que eu falo por mim, assim, é uma dica mesmo para quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo. É importante vencer os medos, né? Eu lembro que minha primeira vez que eu entrei numa obra em steel frame, eu basicamente não sabia falar nada sobre aço, né? Basicamente não sabia nem fazer uma leitura, porque, como eu disse, é muito importante o mundo acadêmico, mas a faculdade em si, ela não te prepara para um mercado específico, que é a execução, muitas das vezes, né? Nós trabalhamos muito com cálculos, né? Uma visão global, de um modo geral, de uma obra, mas... essa vontade, né, esse desejo que foi criado de conhecer, então era um mercado novo, era um mundo novo, né, mas para chegar aqui hoje, né, para estar no nosso canal, tendo essa prioridade para falar desse assunto, precisei passar por esse processo de amadurecimento, né, que passou por enfrentar o medo mesmo de pegar uma parafusadeira e muitas das vezes chegar lá pro pessoal lá que está na obra e pedir ajuda, né, como eu falei, Raul, eu queria uma ajuda, cara, eu quero aprender sobre o sistema, você me ensina, né? Eu estava na condição de estagiário, falando com um especialista, pedindo uma ajuda. E quantas vezes eu te levei para pegar o projeto para a gente ler junto? Exatamente. Andava com o projeto na obra toda aqui, vou marcar. Deixou você marcar várias vezes a obra. O sprayzinho batendo linha. Eu confiava que eu sabia que você tinha potencial. Agora tem gente que fala, para mim não dá. Eu respeito também. Porque eu sei que aquele cara é limitado àquilo. Eu não vou brigar com ele. Ele vai ter o valor dele na obra, pode ter certeza. Como tem muitos aí que tem o valor dele. Que eu não troco ele por melhor encarregado. Verdade, é porque o sistema como um todo, ele começa na fábrica, né, Raul? E aí ele termina num processo de entrega. Sim. Mas aí ele tem um processo que é a entrega desses painéis na obra, tem um descarregamento disso, e muitas das vezes quando ele não é engenheirado, né, que é uma coisa que nós vamos abordar ainda dentro do nosso canal aqui no Diário de Obras nos próximos capítulos. Raul, fica o convite aí para algumas novas gravações, né? Nós temos o sistema pronto e o sistema engenheirado, né, Raul? Sim. Então, muitas das vezes o engenheirado a gente tem que medir perfil na obra, cortar. Sim. Então, o que vem pronto, o painel, ele vem muitas vezes desmontado, né? Temos que passar um processo de montagem na própria obra, né? Eu gosto de ensinar os dois. A gente fala o stick frame. O que é o stick frame? É você comprar os perfis, tudo com 6 metros, e fazer a montagem na obra. E tem o painel que já vem modulado da Frame Master, ou que seja a empresa que fabrica, né? Uhum. Então, eu ensino os dois processos, mas eu gosto mais do stick frame. É gostoso, porque, né? Porque o stick frame, ele amplia sua mente. É a mesma coisa que você tá dentro do SketchUp, que eu trabalho com SketchUp, então eu já tentei ensinar várias vezes o pessoal que trabalha comigo a manusear o SketchUp. Mas eles têm um SketchUp Viewer no celular, que eles abrem, eles olham a estrutura, apontam ali, aqui é assim. Então, por que você não vai dar essa oportunidade para a pessoa que trabalha com você? Para que esconder conhecimento? E entra no que você acabou de dizer, muitas das vezes aquela pessoa, ela tem a dificuldade em manusear um equipamento, uma ferramenta, mas ela vai ter uma facilidade com a tecnologia. Muitas das vezes é o cara que vai auxiliar ali o seu encarregado na leitura de um projeto, ou quem está iniciando, né, a fazer aquela leitura. Então, cada um tem o seu valor, né? Sim, muito bom. E aí, para fechar, né, aqui, eu queria que você falasse um pouco assim, como que você faz o seu processo de montagem, como que a Mancecine Construction, né, gostaria de agradecer a vocês, como que, inclusive, para quem gostaria de conhecer, vou deixar aqui no nosso canal o seu Instagram, vou deixar aqui o seu contato, né, Raul, para quem gostaria de conhecer, ou até mesmo de ter um orçamento, né, sobre o steel frame. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do seu sistema, como que você faz, né? Desde quando esse material chega na obra, como que é feita a passagem das atividades ao seu encarregado. Vou falar desde o início do primeiro contato com o cliente. Eu não tenho site hoje, não preciso de site,
porque eu só trabalho por indicação. Mesmo porque eu não dou conta de atender todos, assim, se for por um site. Mas o meu processo, a visita ao cliente, sou eu mesmo que faço. Que é o primeiro contato que você tem que ter com o cliente, é você dar atenção para ele, enxergar o que ele precisa na obra dele. Hoje eu tô trabalhando muito com cobertura termoacústica. Na verdade, desde 2010 que eu faço. A gente trabalha com a cobertura mantendo a fachada original do prédio. A gente não quer descaracterizar aquele prédio bonito com uma cobertura que ficou parecendo aquele telhadinho que foi feito depois. Então, muitas das vezes, quando a indicação, a chance de pegar a obra é 80%. Então, eu disponibilizo para o cliente o projeto antes dele fechar comigo, mas é aquele projeto de visualização. Eu vou na obra dele, eu faço a medição da área existente e faço um SketchUp como vai ficar e apresento para ele. Sem o projeto estrutural, é claro. Faço imagem de drone. Hoje minhas obras, desde 2016, tem imagem de drone, antes e depois, porque eu tenho que conhecer também ao redor como que eu vou trabalhar. Como que eu vou subir a estrutura. E exatamente, vai tocar nesse ponto, né? Principalmente você que está focado nesse mercado específico, que é a cobertura, né? Porque hoje nós temos pequenos prédios, né? Sim. Hoje é regulamentado aí até determinada altura um prédio steel frame. Nós temos residências familiares também. E também nós temos cobertura hoje, né? Que trabalharam nesse sistema. Então, existe um processo como é a estrutura em aço, né? Como que é feita? É muita dúvida aqui que nós abordamos as pessoas, né? E como que é feita a subida desse material numa cobertura, né? O içamento, muitas das vezes eu contrato uma empresa especializada em içamento. Por quê? Eu tenho que subir uma viga, eu tenho que subir uma peça mais pesada, um vidro, porque a gente vai colocar na fachada uma telha. Hoje a minha parceria, por exemplo, com a Termotelha, desde 2010. Então, eles me fornecem um produto, que eu sei que é de qualidade. Para subir uma telha de 6 metros, numa cobertura de 10 andares, eu preciso de uma empresa especializada em içamento. Isso tudo eu vou avaliar como? Com a primeira visita ao cliente. Eu vou avaliar a cobertura. O meu preço não é por obra, meu preço é por situação. É claro que eu tenho um preço por metro linear, né, de área, de parede e de cobertura. Mas também eu cobro de acordo com a dificuldade da obra. Uma área privativa não vai ser o mesmo preço de uma cobertura no 10º andar. Porque ali eu vou ter um gasto extra de R$1.000, um içamento de uma empresa especializada. Para a segurança de todos, o condomínio é avisado. Esse projeto, antes de fechar, é apresentado ao condomínio. Porque o condomínio quer saber o que vai fazer. Ninguém quer chegar no prédio e ter aquela coberturinha feia. Então, o processo começa ali, aquela interação com o cliente. Depois, aí fechou o orçamento, eu mando a proposta com todas as especificações para o cliente, de cada material que vai ser usado. Ele analisa, se ele bater o martelo e fechar comigo, eu mando um contrato de prestação de serviço, de material, eu só faço a obra completa, com material por minha conta. Eu não quero que o cliente chegue e fale assim, eu sonho vai vender aquele aço mais barato. Não. Se quiser fechar comigo, tem que ser com o meu material. Senão, eu não fecho. Porque isso implica na qualidade, né, Raul? Na qualidade. Hoje nós temos aí várias empresas, não estou aqui para apontar qual é melhor nem pior, mas hoje nós temos muitas opções no mercado, né? Sim. E algumas das vezes, não quer dizer que o preço também seja pior, mas algumas vezes, por esse mercado ser competitivo demais, né? Nós vemos que as pessoas também esquecem um pouco da qualidade, tentando entrar para ganhar preço, e isso implica também na nossa montagem no final da obra, né? Porque eu não vou conseguir fazer um serviço com excelência, porque eu não vou ter o material que eu quero usar para garantir a segurança daquele cliente. Imagina uma cobertura no 10º andar ela voar por causa de ancoragem, de material ruim do telha que não presta. Então, eu vou fornecer ao cliente qualidade e aí entra já a mão de obra. Porque quando eu faço a visita ao cliente, antes de montar a obra, eu levo o meu encarregado para ele conhecer o existente. Depois eu faço o projeto estrutural, apresento para o meu encarregado lá no escritório, faço a impressão e falo, isso aqui que a gente vai fazer. Então eu não preciso estar na obra, porque eu já antecipei tudo para ele. E eu vou mandar o material de acordo com o que está no projeto e toda a patologia que tiver naquela área, ele já vai conhecer no projeto.
Se a cobertura do cara for torta, o steel frame vai entrar naquela patologia torta. Essa é a vantagem. E vai fazer reto. A gente vai esconder o que está torto e deixar bonito. O steel frame ele é um processo de com alta qualidade, né? Alta tecnologia, vamos dizer assim. Por isso que nós abordamos aqui a questão dos milímetros, né? Sim, e o cliente ele quer uma obra rápida. Não estou falando isso para a prefeitura, para nada não, porque a maioria das vezes a pessoa tem o direito de ampliar aquela área até um certo limite. Então, ele quer uma coisa rápida, leve e que não traga nenhum dano ao prédio. A fachada do prédio, tanto de visualização como estrutural. Você não vai meter uma laje lá em cima no 10º andar, sendo que aquele andar de baixo não está preparado para aquela carga. Então o light steel frame chega aí nesse ponto. É leve, estrutural e resistente. E é belo, né? E é uma das coisas que eu bato muito lá no nosso escritório, né? Quem tiver o prazer de conhecer aí a G-House Constru Seco, nós trabalhamos com beleza, né? Sim. Porque o steel frame, além de ser um processo de alta tecnologia... Ele te dá a opção de fazer uma fachada bonita. Muito bonita. Muitas das vezes, como você disse, né? Nós aproveitamos a própria estética, né? Diferente aí quando você vai fazer um telhado colonial... ou uma estrutura de aço pura. Exatamente. Então você consegue aproveitar o que já foi feito, né? Dando um visual, um aspecto de continuidade da obra, sem que seja um processo que foi interrompido, né? E depois foi dado uma continuidade. Não fica muito bonita aquela continuidade. E eu trabalho muito a respeito disso, inclusive com a equipe de montagem, né? Sim. O quanto que nós trabalhamos com bem-estar também, né? A segurança, tudo. Segurança, bem-estar. E assim, eu gostaria que você desse uma última dica, né? Fechando aí nossa gravação de hoje, né? Uma dica, assim, para quem gostaria de construir, o que você falaria para as pessoas que têm o desejo de conhecer e até muitas das vezes construir uma casa nesse sistema? Assim, qual a dica que você daria? Olha, primeiro, eu já vou falar que o steel frame para fazer uma residência é o ideal. A dica que eu dou é contratar uma empresa que tenha um conhecimento, tenha um histórico de boas referências, porque uma residência em steel frame, ela é muito complicada de fazer, porque é uma residência inteira. Então ela sofre um processo de várias equipes passar lá, né? Por exemplo, pode ser ter uma equipe que vai estragar o que está feito atrás do que você fez bonito. Então, conhecer um construtor que te possa fornecer a mão de obra especializada para cada... Por exemplo, a minha empresa hoje, ela consegue fazer uma casa inteirinha e entregar na chave. Até o chaveiro eu tenho a referência boa para colocar a chave na porta. O revestimento, a fachada, a iluminação, a piscina. Portas específicas, né? Porta que vai aguentar no steel frame. O steel frame tem que ser preparado para todas as situações. Entendeu? Então, não adianta ele falar, eu vou fazer uma casa de steel frame. Contrata uma empresa de steel frame, joga lá a estrutura, bonito. Depois contrata qualquer um para acabar, acabou. Aí o steel frame ficou esquecido. Porque aí fala o sistema não funciona. Por quê? Porque não teve, né, aquelas equipes especializadas para fazer. Não foi algo planejado, né? Não planejou nada. Exatamente. Isso e outro planejamento. Não, eu não falo assim, em comparação com a alvenaria, não tem jeito. Se você chegar para mim e falar hoje, qual que fica mais barato, alvenaria ou steel frame? Eu vou falar alvenaria. Porque eu não vou perder tempo com você. Agora, se você falar qual que vai ser mais resistente, vai me dar mais qualidade e menos dor de cabeça, aí eu vou falar que é o steel frame. É um processo mais eficaz, né, Raul? Eficaz. Vamos dizer assim. Por quê? Porque ele é um processo que muitas das vezes ele causa menos impacto. E não só isso, né? Eu falo impacto no modo geral, em todas as áreas, né? Financeiro, porque você está ali previsionado, né? E uma das coisas que eu costumo dizer muito aqui, né? E a gente vai abordar isso no nosso canal, baixa manutenção pós-obra. Muito. Né? Porque a alvenaria, a gente não quer dizer que não tenha patologia. Como todo método construtivo, a gente pode ter sim. Mas o que a gente causa no pós-obra de impacto negativo é muito menor. Eu vou te dar um exemplo. Um cliente, eu fiz uma obra para ele no condomínio Solar das Palmeiras, em 2016. Ele chama Antônio. Esse cliente, eu fiz uma cobertura no Nova Suíça para ele em 2012. Ele gostou tanto da cobertura que ele me contratou para fazer uma casa
de 270 metros quadrados no condomínio que comprou um lote. Aí ele falou, eu quero fazer a casa com você. Eu fiz a casa em 2016. Você sabe que dia que ele me ligou para falar da casa só e nem me pediu manutenção? Teve uma chuva muito forte, Esmeralda, no condomínio, mais ou menos 1 mês e meio atrás. Ele me ligou e falou, ô cara, eu tô te ligando aqui. Eu falei, para dar manutenção, né? Que tem muitos anos que você não me liga. Não, para te dar parabéns. Porque as casas, tudo aqui tá inundada, vazando telhado, voando telha e a minha casa tá intacta. Esse cliente é uma prova que o steel frame funciona. Muito como eficaz. Vários que já me deram depoimento. É claro que a gente não vai deixar 100% todos que trabalham com isso, que contratou a gente satisfeito. Mas eu acredito que 90% hoje dos clientes que eu tenho no meu contato ali vão dar um feedback bacana. Porque passa pela mentalidade também, né, Raul? É uma das... que eu vou enviar para todos aqui. Para dar o feedback lá. Legal, fica aí o carinho, um abraço aqui do Diário de Obra Podcast para vocês, gente. Fique à vontade para curtir aí, comentar aí no nosso canal. E isso passa também por uma mentalidade de quem quer fazer, né, Raul? Obviamente a gente enxerga que nosso país, né, o nosso mercado ainda existe uma mentalidade para a tecnologia, para o sistema construtivo, existem algumas barreiras, né, em prol da falta de conhecimento, né, que é o intuito nosso aqui de disseminar isso. Mas a partir do momento que nós abrimos a nossa mentalidade para o que é novo, tecnológico, sustentável e, acima de tudo, rápido, eficaz, a gente tem, no final da obra, uma satisfação de nível muito maior, né? Sim. Por exemplo, é uma coisa que eu falo para os clientes que querem contratar steel frame, né? Hoje, é isso que eu falei. Procura uma empresa especializada em steel frame, tenha um projeto arquitetônico feito por um arquiteto especializado em steel frame. Não adianta ele pegar, mas de steel frame eu vou pegar um serralheiro. Não, você vai contratar o serralheiro para fazer a parte de estrutura dele na obra. Porque vai ter a serralheria da obra, vai ter a esquadria do alumínio, vai ter todo mundo envolvido, então cada um na sua área. Mas o projeto tem que ser estrutural em steel frame. Entendeu? E no mais é isso aí, quero te agradecer, sabe? E falar que nada disso seria possível se eu não te conhecesse, né? Bom demais, gostei demais. E o steel frame eu conheço há 24 anos. Muito bom, Raul. Mas eu conheci melhor o steel frame tem 6 anos. Depois que eu conheci Jesus. Porque ele me deu tranquilidade para lidar com todos os obstáculos que tem o steel frame hoje no Brasil. Porque muito tem legal, ainda Raul. Muita negatividade no steel frame. Isso aí que a gente tem que colocar para cima. Sim, mudar a mentalidade, né? E Sim. passa pela parte espiritual mesmo. Assim. E você não passa raiva com o steel frame. Eu tenho um cliente que me ligou esses dias que falou que a esposa infartou por causa que o cara esqueceu de fazer a fachada da obra dela em alvenaria. E que ele está procurando o steel frame para fazer essa adição. Que dia que um cliente vai passar mal com um construtor bom de steel frame? Nunca. Ele não tem headache. Ele não tem dor de cabeça. Você pode perguntar ao Toninho, pode entrevistar ele aqui. Será um prazer, fica o convite, viu? Mas é isso, Raul, o agradecimento é nosso. Eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui conosco. Queria agradecer, né, a Rooster, né? Nós temos aqui um presente do Raul, né? Nós ganhamos Made in USA. Made in USA, a Rooster. Tá aqui a caneta, né? Um prazer, fica um abraço aí para a equipe do Rooster Estados Unidos. E um prazer receber você aqui. Fica o convite, teremos novos capítulos aqui. Esse é só o episódio número 1, mas em breve estaremos falando sobre outras coisas aqui dentro do steel frame, disseminando, né, Raul? Queria agradecer a sua equipe, né? E um abraço especial ao Henrique, ao Todd e aos demais. Tive o prazer de trabalhar com todos eles, né? Obrigado. E fica o convite também para que os meninos um dia possam estar aqui conosco, né? Vai ser muito bom. Enfrentando essa barreira muitas das vezes. Então o canal está aqui aberto, Diário de Obra. Fica um abraço para todo mundo, em especial para a Mancecine Construction, e que possamos fazer parcerias legais aí. Obrigado. E com o Márcio lá também. Isso, fica um abraço pro Márcio. Ele vai vir cá fazer um abraço, viu, Márcio? Queria te fazer o convite para você estar aqui no Brasil em breve com a gente aqui, gravando aqui no canal, podendo trazer um pouco da sua experiência, agregando um pouco mais pra gente. Fica um abraço aí. Valeu. Obrigado, Raul. Um abraço. Obrigadão.